Boa noite, prezados irmãs e irmãos. É sempre um prazer, uma alegria recebê-los em nossa casa. Muito embora os motivos que nos tragam aqui, às vezes, geralmente, não são muito agradáveis, que a gente procura pelo amor ou pela dor. Então, às vezes, o que nos traz à casa espírita é a dor. Mas a gente sabe que sempre há uma causa maior por detrás, das motivações da vida. É por isso que, de toda forma, sempre é uma alegria tê-los conosco. E convidamos então os irmãos e irmãs para fazermos a nossa prece inicial, que é esse momento em que nós vamos serenar o nosso pensamento, cerrar levemente os nossos olhos, buscando nesse recolhimento o contato com o nosso Pai Criador, para agradecer a Ele, o grande arquiteto do universo, por este momento que nos propicia, esse instante em que nos é possível vir em busca do alimento espiritual. Este alimento que, por tanto tempo, quem sabe, ficou relegado a segundo plano em nossas vidas, mas que agora, entendedores de Tua lei, conhecedores um pouco mais de Teu plano, buscamos conhecê-lo e trazê-lo para as nossas vidas. Agradecemos ao nosso Mestre Jesus e a toda a espiritualidade que nos assiste por conosco estar essa noite e que possamos nos aprofundar um pouco mais, trazer para o nosso conhecimento um pouco mais de Tua lei de amor, justiça e caridade. E que assim seja. Então, prezadas irmãs e irmãos, o assunto que nós vamos nos debruçar essa noite, capítulo 1 das Leis Morais da Vida, lá no Livro dos Espíritos, que completou 167 anos de sua codificação essa semana, e nos traz de forma ainda muito atual as questões as quais nós estamos ainda nos debatendo em tentar entender, e que são os grandes males, os grandes motivos de nossos males ainda na atualidade, passados 167 anos. E nós veremos que, muito embora usando um linguajar pouco usual nos nossos dias, porque essa era a linguagem há mais de 150 anos, o conteúdo ainda é atualíssimo, os problemas são atualíssimos. Então, nessa semana que completou esses 167 anos, eu achei por bem nós trazermos um ponto aí do Livro dos Espíritos. E é justamente lá no final do Livro dos Espíritos, quando ele trata das leis morais da vida, que nada mais é do que um compilado do Decálogo, dos 10 mandamentos, esmiuçado e explicado de uma forma em que seja possível para o homem moderno se situar e entender. Então, lá na pergunta 920, pede Kardec aos mentores: pode o homem gozar da completa felicidade na Terra? A gente sabe que a felicidade na Terra ela é proporcional, Mas na época eles tinham essa grande dúvida: é possível ser plenamente feliz na Terra? Não.
Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende o homem, depende, porém, a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na terra. Então, o homem, muito embora não possa ser plenamente feliz, porque nós também não somos plenamente evoluídos, e a evolução e a felicidade andam par e passo, pode também o homem ser tão feliz quanto é possível na Terra. Mas aí nós vamos ver de que felicidade ele está falando. Na pergunta 921, ele pede: concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Enquanto isso não se verifica, pode-se conseguir uma felicidade relativa? O homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade, respondem os espíritos. Praticando a lei de Deus, a muitos males se forrará e proporcionará a si mesmo felicidade tão grande quanto a comporte a sua existência grosseira. Então, o que ele fala aqui? Que praticando a lei de Deus, e para praticá-la nós precisamos conhecê-la, e para conhecê-la nós precisamos ir em busca, porque a gente tem que lembrar o que Jesus dizia: buscai a verdade e ela te libertará. Ele poderia ter dito: espere que a verdade passe na tua frente, ou aguarde que ela te encontre. Não. Busque a verdade. Ação, buscar. E ela te libertará. Né? Batei e a porta se vos abrirá. Então, ação. Então, Jesus sempre coloca muito, muito claro que há necessidade de uma ação nossa. Se nós não agirmos na direção daquilo que nós queremos, não acontece. Então nós somos quase sempre os artífices da nossa infelicidade. E queremos felicidade. Nós queremos felicidade, mas nós construímos infelicidade para nós. Parece algo antagônico, mas não é. Praticando a lei de Deus, há muitos males nós vamos nos resguardar, né? E vamos poder proporcionar para nós mesmos tanta felicidade quanto seja possível nesse mundo em que vivemos e nesse estágio evolutivo em que nos encontramos. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, alguma medida, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Então, de repente, alguém chegará para nós e vai dizer assim: bom, para mim ser feliz eu preciso morar em uma mansão de frente para o mar. Aí o outro vai dizer: não, eu para mim ser feliz eu gostaria de morar numa casinha simples, lá no meio do mato. E aí? Onde está a medida? Aí nós vamos ver aqui na pirâmide de Maslow, aonde está a medida. O que basta para a felicidade de um, às vezes é a desgraça do outro. Qual é a medida? Com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, paz e fé. Isso no âmbito moral. E no âmbito material, ter o necessário para uma vida digna. O que para um, questão 923, o que para um é supérfluo não representará para outro o necessário? E, reciprocamente,
de acordo com as posições respectivas, ou seja, dependendo da posição social aqui que vivemos, será que o que é supérfluo para um não é necessário para o outro e vice-versa? Sim, conforme as vossas ideias materiais, os vossos preconceitos, a vossa ambição e as vossas ridículas extravagâncias. E olha que isso foi há 167 anos. Imagina o que ele diria se fosse hoje. Quando ele está falando em ridículas extravagâncias, naquela época não havia 1/10 das ridículas extravagâncias que temos hoje. Aqui o futuro, ridículas extravagâncias, aqui o futuro fará justiça. Então as extravagâncias não passam ilesas na conta do futuro. Quando compreenderdes a verdade. Então, quando entendermos a verdade que Jesus nos orientava a buscar, a verdade fará com que nossa mentalidade, nossa consciência nos cobre a respeito das extravagâncias. Não há dúvida de que aquele que tinha 50 mil libras, isso foi escrito na Inglaterra, né, de renda, vendo-se reduzido a só ter 10 mil, se considera muito desgraçado. Então vamos transformar para real. Aquele que ganhava 50 mil reais passou a ganhar só 10 mil. Ele está se sentindo uma pessoa desgraçada, né? Sente-se muito desgraçado por não mais poder fazer a mesma figura. Não poder ostentar no mesmo padrão. Conservar o que chama de a sua posição. Que a gente ouve muito isso, né? Ah, mas eu tenho uma posição. Ter cavalos, traduzimos para carros, lacaios, serviçais, né? Funcionários, empregados, satisfazer a todas as paixões. Acredita que lhe falta o necessário, mas, francamente, achas que seja digno de lástima quando ao seu lado há muitos há morrendo de fome e frio, sem um abrigo onde repousem a cabeça? O homem criterioso, a fim de ser feliz, olha sempre para baixo e não para cima, a não ser para elevar sua alma ao infinito. Então, meus irmãos, aqui nós percebemos que há uma dúvida. Havia e ainda há. Qual é a medida para sermos felizes? De que precisamos para sermos felizes? E se nós fizermos uma análise um pouco mais aprofundada, nós veremos que nós temos perseguido essa felicidade à custa de posição social, à custa de aquisições, à custa de um status, né? E aí a gente vai olhar para a pirâmide de Maslow aqui, que eu vou acompanhar aqui no celular, que a pirâmide de Maslow nos diz o seguinte: na base da pirâmide, aqui embaixo, está o quê? As nossas necessidades básicas. Fisiologia do corpo. Respiração, comida, água, sexo, sono, homeostase, excreção. Isso é a base. Então vamos analisar. Nós estamos respirando atualmente um ar muito menos saudável do que há 167 anos atrás. Então o ar que nós respiramos hoje já não é um ar muito saudável. Porque nem precisamos falar, né? A industrialização trouxe para nós grandes aquisições e grandes perdas. Uma delas é, né, poluição do ar. Comida. A comida que comemos hoje já não é mais feita pela mama.
comida que comemos hoje é uma comida industrializada, porque tem que ser rápido, né? Porque a gente tem que trabalhar mais, porque a gente tem que buscar o nosso tempo, o nosso dia já não é mais de 24 horas, é de 12. Então a gente não tem tempo para fazer uma comida, para preparar algo um pouco mais saudável. Então a gente come, joga para dentro a comida, né? E de preferência a que for mais fácil, mais prática. Só que nós não estamos nos preocupando com a qualidade. Então a comida que comemos hoje também é complicado. Está trazendo para nós grandes malefícios a médio e longo prazo. A nossa água também não é. Porque a nossa água hoje, para poder ser potável, tem que colocar lá um monte de aditivos, de produtos para saneá-la, produtos esses que o organismo não gosta muito, não aceita muito bem. Antigamente já tomava água de poço. Né? Sexo é necessário para a nossa reprodução, para a nossa vida, para a perpetuação da vida, é necessário. É uma necessidade. O sono, só para trazer um dado para vocês, o sono do brasileiro, em torno de 66% dos brasileiros queixam-se de não ter um sono saudável. 66%. Então nós não estamos dormindo. E o sono é extremamente importante para a fisiologia do corpo. Uma noite de sono, a gente costuma dizer, não tem preço. Mas nós temos colocado preço na nossa noite de sono. A gente diz que não tem preço, mas nós colocamos o preço. E estamos pagando esse preço. Homeostase é o equilíbrio do corpo. É todas as funções necessárias para que o corpo funcione em equilíbrio. E a excreção, obviamente, né? O intestino é tido como o segundo cérebro. Então, se nós não estamos com essas funções equilibradas, como será o nosso dia ao acordarmos? Não comemos direito, não tomamos água na quantidade, e quando tomamos na quantidade, a água não é naquela qualidade, o nosso sono não é bom. Aí nós vamos para o segundo, segurança. É outra necessidade importantíssima. Quando fazem as pesquisas do que é mais importante para as pessoas, inclusive no Brasil, segurança figura ali numa das principais. E aí, que segurança estamos falando? Segurança do corpo. Então, mas que segurança nós vamos ter do corpo se nós estamos dormindo mal, nos alimentando mal? Segurança do emprego. Então, as pessoas temem pela perda do seu emprego, porque daí perde a sua fonte de renda, porque aí perde a capacidade de manter a sua posição, como diz aqui. A segurança dos recursos. Estamos toda hora aí vendo, né, que os recursos naturais estão a cada ano, a cada década, né, sendo mais escassos. Segurança da moralidade. Então há uma grande discussão aí, está todo mundo acompanhando essa polarização, né? E as pessoas trazendo em discussão aí o que se deve liberar isso, proibir aquilo. Então isso traz uma confusão de moralidade. Se nós seguirmos o que a lei que Jesus trouxe para nós, não há dúvida quanto à moralidade. A dúvida é porque nós nos afastamos da lei que Deus nos trouxe através de Jesus. Segurança da família, segurança da saúde. Então, que segurança vou ter da saúde se lá no básico, na fisiologia do corpo, não está legal? E da nossa propriedade, né? Também é outro assunto muito discutido ultimamente, né? Depois nós passamos para o estágio seguinte aqui, que é da amor e relacionamento. Que aí entra amizade, família, intimidade sexual. E nós temos um grande problema, que o sexo ele foi banalizado.
foi banalizado e está numa banalização assim gigantesca, né? Então você às vezes abre um site de entretenimento para você ver coisas bacanas e tal, você está vendo ali um vídeo de animaizinhos e tal, e de repente entra ali algo transformando, né, mulheres e homens em objetos. E nós achamos que isso está tudo normal. Só que não está. Isso tem um peso, isso tem um custo. E nós vamos pagar e estamos pagando esse preço. Então, ter amor e relacionamento equilibrado é uma das nossas necessidades. Depois, o próximo, autoestima, confiança, conquista, respeito dos outros e respeito aos outros. E por fim, lá em cima, realização pessoal. Moralidade, criatividade, espontaneidade, solução de problemas, ausência de preconceito, aceitação dos fatos. Ora, como é que nós vamos chegar no penúltimo estágio, autoestima, relacionamentos equilibrados, se a nossa saúde não vai bem, se nós estamos nos sentindo inseguros, se nós não temos fé? Como é que vai ser a nossa relação interpessoal no trabalho, em casa, na instituição, na via pública? Como vai ser a nossa relação com o meio em que vivemos se nós nos sentimos inseguros, se nós não estamos bem de saúde, se nós não dormimos bem? Como é que eu vou ser uma pessoa bem-humorada depois de uma noite mal dormida? E quando a gente vai olhar tudo isso, a gente parece que estamos falando de algo inevitável, algo que está fora do nosso controle. Mas não. Se nós fizermos uma análise de consciência, veremos que nós somos os artífices de muitos desses males que estão nos acometendo. E como solucionar isso? Como trabalhar isso? Há males que independem da maneira de proceder do homem e que atingem mesmo os mais justos. Nenhum meio terá ele de os evitar. Deve resignar-se a sofrê-los sem murmurar. Se quer progredir, sem murmurar. Sempre, porém, lhe é dado aurir consolação na própria consciência, que lhe proporciona a esperança de melhor futuro, se fizer o que é preciso para obtê-lo. E o que é preciso para obtermos? Ora, estamos falando de coisas básicas. No mundo hoje, no planeta Terra, 2,3 bilhões de pessoas estão ou em insegurança alimentar ou passando fome. 15% da população mundial hoje passa fome. E outros 15% estão em insegurança alimentar. Isso perfaz 30% da população mundial não tem o básico. Comida. Essas pessoas podem ser felizes? De estômago vazio? E por que isso acontece? Será que nós não temos nada com isso? Nós estamos preocupados com o próximo carro, a próxima viagem, o próximo eletrodoméstico, a próxima roupa de grife. Nós estamos preocupados, passa pela nossa cabeça que existem criaturas passando fome. É o olhar para baixo, não para cima. 4,1% da população brasileira está em subalimentação. Isso é equivalente à população todinha do estado do Ceará. É como se o estado do Ceará todo fosse de pessoas que estão passando fome. No nosso país. Maior produtor de grãos do mundo. Maior exportador de proteína animal do mundo. Maior extensão em terras agricultáveis do mundo.
E está tudo certo. E nós temos o direito de ser felizes com tudo isso acontecendo ao nosso derredor. Porque nós temos que nos preocupar com o nosso próprio umbigo, só com os nossos problemas. E eles são gigantescos. Porque eu não consegui fazer aquela viagem, porque eu não consegui tirar férias onde eu queria, porque eu não consegui comprar aquele carro. E aí nós não sabemos porque nós não somos tão felizes quanto poderíamos ser. Porque nós perdemos o sono com isso. Nós não estamos perdendo o sono com o irmãozinho que está passando fome. Nós perdemos o sono com os nossos problemas gigantescos. Tá? E estragamos a nossa saúde. Que daí ali no futuro, como nos diz, cobrará o preço. Perderemos o sono porque nós estragamos a nossa saúde com bobagens, com superficialidades. E nunca a população mundial viveu tão envolta em superficialidades como no momento que estamos vivendo. Por que favorece Deus com os dons da riqueza a certos homens que não parecem tê-los merecido? Quem já nos fez essa pergunta? Eu já fiz. Houve um tempo em que eu me fazia essa pergunta todos os dias. Isso significa um favor aos olhos dos que apenas veem o presente. Mas, fica sabendo, a riqueza é de ordinário, prova mais perigosa do que a miséria. As pessoas acham que a riqueza é algo que vem de presente assim para o pleno gozo, felicidade e desperdício. A riqueza é a prova mais perigosa e a que normalmente traz para nós maiores danos na próxima encarnação e às vezes nessa própria. Porque muitas vezes nessa mesma pessoa tem tanto dinheiro que ela não sabe se ela pode confiar nas pessoas, que ela perde o ânimo pela vida porque ela já não tem mais nada que conquistar, já conquistou tudo e nós precisamos de desafios. Nós precisamos nos desafiar. É isso que deve nos mover todos os dias. Criando novas necessidades, a civilização não constitui uma fonte de novas aflições? Os males deste mundo estão na razão das necessidades factícias que vós criais. A muitos desenganos se poupa nesta vida aquele que sabe restringir seus desejos e que olha sem inveja para o que está acima de si. O que menos necessidades tem, esse é o mais rico. O que menos necessidade tem, esse é o mais rico. Mas não é porque ele tem menos necessidade, porque ele tem mais dinheiro. É porque ele não criou para si problemas que ele não precisa. Invejais os gozos dos que vos parecem os felizes do mundo? Sabeis, porventura, o que lhes está reservado? Se os seus gozos são todos pessoais, pertencem eles ao número dos egoístas. O reverso então virá. Se eu trabalho com egoísmo, se eu vivo minha vida no egoísmo, em algum momento eu terei que responder por isso. Deveis, de preferência, lastimá-los. Então, em vez de invejar, devemos muitas vezes lastimar essas criaturas. Deus algumas vezes permite que o mal prospere, mas a sua felicidade não é de causar inveja, porque com lágrimas amargas apagará. Quando um justo é infeliz, isso representa uma prova que lhe será levada em conta. Se eu suportar com coragem, lembrai-vos dessas palavras de Jesus. Bem-aventurados os que sofrem, pois que serão consolados. Então, meus irmãos, nós sofremos, na grande maioria das vezes, porque nós desejamos, procuramos o sofrimento. Porque nós já temos a nossa carga de problemas quando nós reencarnamos aqui. Nós já trazemos a nossa carga a ser levada. E quando nós nos encontramos aqui, tratamos de aumentar essa carga. Com egoísmo, com inveja, com uma série de atos, pensamentos, ações que fazem de nós criaturas infelizes. Mais infelizes do que deveríamos ser.
Por quê? Porque criamos para nós necessidades que vão nos trazer tormentos, que vão nos fazer perder a noite de sono, que vão nos dilapidar a saúde, que vão fazer com que a nossa base das necessidades, e esse Abraham Maslow é um psicólogo que formulou essa pirâmide a partir dos muitos anos de conversa com seus clientes, seus pacientes, e na observação dos seus problemas. Então ele chegou à conclusão disso, de que na base da pirâmide não é o dinheiro. Na base da pirâmide estão a nossa saúde. Logo acima está lá a nossa sensação de segurança. E quando eu tenho fé em Deus, eu me sinto seguro. Quando nós temos uma fé, quando nós temos uma crença, nós somos criaturas seguras, porque sabemos que não estamos desamparados. Aí nós somos criaturas que vamos ter relacionamentos, amores, e não só amor de homem e mulher, não. Amor pela natureza, pelas pessoas, amor geral. Teremos autoestima, teremos realização pessoal. O problema é que geralmente nós estamos tentando resolver os nossos problemas nas duas pontas finais da pirâmide. Nós estamos tentando resolver com autoestima e com realização pessoal. E não é ali. A base é esses 3 pontos iniciais. Se isso ali não estiver bem, nós não estaremos bem. Então vamos estar atentos a isso. A nossa saúde, a nossa fé, a nossa segurança em nós, em Deus e os nossos relacionamentos. Vamos cultivar isso com carinho, com cuidado. Ok? Então, meus irmãos, era esse o recado dessa noite. Agradecemos a paciência de nos escutar e esperamos que todos nós possamos ter aprendido um pouquinho, a respeito de nós mesmos, porque esse é o objetivo de aqui estarmos. Convido então os queridos irmãos médiuns para a nossa prece final e a nossa fluidoterapia, agradecendo então a espiritualidade e pedindo a ela que venha ao nosso encontro, fechando levemente os nossos olhos. Deus Pai de amor e bondade, mentores, amigos, nós rogamos a vós que traga a cada um aqui presente, encarnado ou desencarnado, as energias salutares, as energias reparadoras, a fim de que nos sintamos em paz, mas também que nos sintamos confortáveis na experiência que nos é oferecida desta vida, nos desafios que ela nos traz, entendendo que eles são para o nosso crescimento, e que nos sintamos confortáveis em teu seio acolhedor, Pai de amor, Mestre, irmão querido. O Consolador que nos prometeste, o Espiritismo, que nos traz o esclarecimento, que possamos nos apoiar no conhecimento de tua lei, de justiça, amor e caridade, na fé inabalável em tua bondade conosco e na companhia do Mestre. Senhor, ilumina, abençoa e irradia as boas energias aos lares de cada um desses irmãos. Envolva-os em tua paz, em tua proteção e siga com eles no retorno aos seus lares. E que assim seja.